Sejam bem-vindos, que alegria ter você aqui conosco. Boa tarde, meu querido ouvinte. Você está na Rádio JC Guaçucê, a rádio da família. Onde quer que você esteja, saiba que sintonizou na melhor. Hoje é 2 de março, de 2024, em Guaçucê são 14 horas e já está no ar o programa católico preferido de sábado, Conhecendo a Igreja. Eu sou a Márcia Cândido e junto com o José Rodrigues ficaremos com você até às 15 horas. Fique conosco. Hoje o programa tem como tema como viver na presença de Deus. Esse tema traz para nós uma reflexão, né? Não é mesmo? Estamos na quaresma e já é um tempo de reflexão, de convenção, de mudança. E a gente pode pensar, refletir como estou vivendo, se estou próximo de Deus, se eu me distanciei dele, né? É um momento de mudança e de aproveitar para se reconciliar com Deus, né? Invoquemos então, meu querido ouvinte, a Santíssima Trindade para permanecer conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Continue ligadinho, porque está chegando aí o nosso irmão José Rodrigues para dar continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema Como Viver na Presença de Deus. Como base para o programa de hoje, temos textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino. Então, meus amados irmãos, esta deve ser a nossa pergunta, até obtermos uma resposta satisfatória. Como viver realmente na presença de Deus? Então, este é o ponto mais importante da vida espiritual. Deus habita em nós desde o batismo, desde que estejamos na graça de Deus. Mas, infelizmente, nos esquecemos disso com muita facilidade. São Paulo disse aos filósofos gregos em Atenas, no Areópago, que em Deus nós existimos, nos movemos e somos. Atos 17, versículo 28. Assim como o pássaro vive no ar, e nele voa e se desloca, assim nós fomos feitos para viver mergulhados em Deus. Sem o ar que o envolve, o pássaro não consegue voar. No vácuo não teria a sustentação da resistência do ar e cairia. De nada lhe valeriam as asas. Nós também, sem Deus, não temos sustentação para viver em equilíbrio e paz. Caímos. O mesmo vale para o peixe. Ele vive na água. Fora dela, ele não pode se mover, respirar e morre. É assim que acontece conosco quando nos afastamos da presença de Deus. Como disse São Tomás, nos aproximamos do nada. Deus está em todo lugar, a todo tempo, pois é onipresente. Então, esteja onde estiver, esteja você onde estiver, meu irmão, fazendo qualquer atividade, boa ou má, Deus aí está. Não há como viver longe dele. Precisamos meditar profundamente o que diz o salmista. Senhor, vós me perscrutais e me conheceis, sabeis tudo de mim. Quando me sento ou me levanto, de longe penetrais meus pensamentos, quando ando e quando repouso. Vós me vedes, observais todos os meus passos. A palavra ainda não me chegou à língua, e já, Senhor, a conheceis toda. Vós me cercais por trás e pela frente, e estendeis sobre mim a vossa mão. Conhecimento assim maravilhoso me ultrapassa. Ele é tão sublime que não posso atingi-lo. Para onde irei? Longe de vosso espírito?
Para onde fugir, apartado de vosso olhar? Se subir até os céus, ali estareis. Se descer à região dos mortos, lá vos encontrareis também. Se tomar as asas da aurora, se me fixar nos confins do mar, é ainda vossa mão que lá me levará, e vossa destra que me sustentará. Se eu dissesse, pelo menos as trevas me ocultarão, e a noite, como se fora luz, me há de envolver. As próprias trevas não são escuras para vós, a noite vos é transparente como o dia, e a escuridão clara como a luz. Salmo 138. Deus está em nós e junto de nós, mas às vezes somos cegos a esta realidade. Se um cego estiver na presença do rei, mas não souber disso, pode se comportar mal, distraído, mas se sabe que o rei está presente, então muda a sua atitude. Nós agimos muitas vezes assim, como cegos na presença do rei divino, sem saber que ele está ali. Então nos comportamos mal, agimos mal, rezamos mal. Somos distraídos na presença do Rei. Quando vamos rezar, então, a primeira necessidade é se colocar na presença de Deus. Tomar consciência que Ele está ali, me vendo, me ouvindo. Então podemos ter uma devoção profunda, falando com Ele no silêncio da alma, familiarmente como um filho fala com seu querido pai. Quando Deus chamou Abraão para uma aliança especial, da qual nasceria o povo de Deus, e dele o Salvador, fez duas exigências fundamentais a Abraão: anda em minha presença e ser perfeito. Esse foi o pedido de Deus: anda em minha presença. E o segundo, ser perfeito. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Anda na minha presença. Abraão saiu do paganismo da Babilônia, para dele nascer o povo de Deus. Precisava ser guiado pela mão por Deus. Então Deus exigiu: anda na minha presença. Sem isso você não vai ouvir minha voz, não vai saber o caminho da terra prometida que eu quero lhe dar. Não vai ter luz em seu caminho e nem força para caminhar. Então, por favor, anda na minha presença. E Abraão soube obedecer esta ordem. Por isso levou a sua família até a Palestina e fez aliança com Deus. Tinha familiaridade com Deus, conversava com Deus como um amigo. E Deus exigiu também ser perfeito. Deus é santo, 3 vezes santo, disse Paulo VI, e não convive com o pecado. Para que Abraão andasse sempre em sua presença, precisava ser íntegro, não se deixar corromper pelos ídolos e fascinações do pecado. E Abraão foi íntegro, foi obediente a Deus, a tal ponto de estar disposto a imolar Isaque, se Deus de fato quisesse. Nós também temos de viver assim, na presença de Deus, lutando para ser íntegro. Então permaneceremos em Deus, e Ele será nossa luz na caminhada, nossa força, nossa esperança. Na sua luz teremos resposta às nossas dúvidas, paz no meio dos conflitos, tentações, tribulações. Teremos harmonia e verdade, porque a luz eterna vai estar conosco. Dele vêm nossas inspirações, com ele todo medo e insegurança serão banidos. Por isso, cultivar essa amizade e intimidade com Deus na oração, na meditação e na contemplação
Será sempre a melhor garantia de colher bons frutos na ação familiar, profissional e especialmente pastoral e missionária. Aqueles que se atiram a um ativismo frenético na pastoral, sem essa vida interior com Deus, se cansam, se desiludem, desanimam e largam tudo, porque agem com as próprias forças e não com as de Deus. A igreja perdeu muitos por causa disso. Se você está perdido, se já não sabe o que fazer na vida, é porque perdeu essa luz divina que reside no teu ser. Faça silêncio e ouça a orientação que vem de lá. Não deixe que ela se apague em você por causa do pecado. O pecado fere a majestade divina e sua justiça. A força para não ofender a Deus está na própria consciência de sua presença. Certos dela, teremos constrangimento de pecar. Sem essa presença divina, você estará excluindo de si mesmo, pois não conhecerás mais a sua identidade. O querido Papa São João Paulo II disse um dia numa encíclica Redemptoris Hominis, que sem Jesus Cristo, o homem permanece para si mesmo um desconhecido, um enigma indecifrável, um mistério insondável. Está perdido. Deus se esconde em nossa alma porque quer ser procurado, amado, quer que tenhamos sede dele. O autor das crônicas disse: O Senhor está convosco, assim como vós estáis com ele. Se vós o procurais, ele se manifestará a vós, mas se vós o abandonais, ele vos abandonará. Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Jesus mandou: Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Todos os nossos pensamentos, palavras, atos e decisões precisam ser realizados na presença de Deus, para que sejam acertados. Não vemos Deus, mas Ele nos vê. A esposa do Cântico dos Cânticos disse: Ele está escondido, não o posso ver, mas Ele me vê. Ele está me olhando. De modo muito especial, isso se aplica quando estamos diante de Jesus sacramentado. Não vemos no sacrário, mas Ele nos vê e nos ouve. Na presença de Deus, temos então um respeito profundo com Sua Majestade. E precisamos pedir como o salmista: Nunca me lances longe de Tua presença. Ó meu Deus, não tires de mim o vosso Santo Espírito. Salmos 50, versículo 13. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ter essa consciência da presença de Deus, dessa presença divina e majestosa em nós e ao nosso redor, para que assim nós possamos nos comportar bem na presença do Rei. Ele está sempre nos olhando, nos observando e pronto para nos auxiliar, nos ajudar, ser a luz em nossa vida. Então, como podemos andar na presença de Deus? Viver em sua presença, servir a Deus com reta intenção. Então, para fazer a santa vontade de Deus, não é preciso grandes obras, mas viver na simplicidade, o amor a Deus e ao próximo. Muitos santos vieram com profundo amor cada dia.
Um exemplo foi Santa Paulina de Jesus, canonizada em 2002 pelo Papa São João Paulo II. Na oração da coleta de sua missa, em 9 de julho, a Igreja reza assim: Ó Deus, onipotente e eterno, que exaltais os humildes e simples e conduzistes a Santa Paulina pelo caminho da santidade, através da provação, do trabalho humilde e da oração constante. Concedei-nos, por seu auxílio e a seu exemplo, suportar com fortaleza os sofrimentos de cada dia e encontrar a plenitude de vossa graça no serviço às pessoas, especialmente às mais necessitadas. Aí temos um grande programa de santidade e de como fazer a vontade de Deus, viver na humildade e simplicidade, suportando as provações diárias com fortaleza e fazer o bem a todos. Quem ama a Deus deve fazer tudo por Ele, por amor a Ele e para a sua glória. Disse Santo Afonso de Ligório, doutor da Igreja, no livro A Prática do Amor a Jesus Cristo. Muitas de nossas ações, boas em si mesmas, pouco ou nada valerão junto de Deus, porque são feitas para outro fim e não para a glória divina. O amor próprio faz perder em grande parte, o fruto das nossas boas obras. Afirmou ele que até mesmo nos trabalhos mais santos de pregador, confessor, missionário, alguns poucos lucram porque não têm em vista unicamente a Deus, mas a glória do mundo ou a vaidade de aparecer. Jesus já havia advertido sobre isto no Sermão da Montanha. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens para serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 6, versículo 1. Essa é a razão pela qual muitos ficam inquietos ao verificar que, após grandes fadigas, fracassaram em seus trabalhos. É sinal de que não tiveram em vista apenas fazer a vontade de Deus. Quando desempenhamos alguma atividade, movidos só pelo amor a Deus, não devemos nos perturbar, mesmo que não sejamos bem-sucedidos, ainda que as pessoas não reconheçam o nosso trabalho. Se nossa reta intenção for a de agradar a Deus, podemos dizer que alcançamos o fim desejado. Santo Afonso nos dá os sinais que nos indicam quando estamos fazendo algo só por amor a Deus. Primeiro, não nos perturbamos em caso de fracasso, porque sabemos que tudo depende de Deus. Alegramo-nos com o bem que os outros fazem, como se nós mesmos o tivéssemos realizado. Aceitamos de boa vontade o que a obediência nos pede, sem preferência para algum trabalho especial. Não ficamos à espera de louvores nem de aprovações dos outros após cumprir o próprio dever. Não ficamos tristes se formos criticados ou desaprovados pelos outros e se, por acaso, recebemos qualquer elogio, não nos envaidecemos, mas afastamos o sentimento de vanglória. Santo Afonso ensinava: coloque as menores obrigações de seu estado antes das ações mais grandiosas e gloriosas, porque nessas pode haver lugar para o amor próprio, enquanto que naquelas se encontra certamente a vontade de Deus. Tudo o que fazemos por Deus é nada, pois apenas cumprimos um dever. Quem ama a Jesus Cristo, só a Ele ambiciona. Um ensinamento antigo na Igreja dizia:
Primeiro a obrigação, depois a devoção, depois a diversão. Os atos feitos por livre vontade têm mais mérito diante de Deus, que os exige pela necessidade ou pela obrigação. Por não serem exigidos, fazemo-los unicamente por amor. Nesse sentido, é importante aceitar de bom grado a atividade que nos cabe realizar, o trabalho que Deus nos dá para executar. Precisamos fazê-lo da melhor maneira possível, de coração, com todo o amor, fazendo-o para Deus e não apenas porque o patrão fiscaliza ou porque ganharemos algum dinheiro. Pouco importa se o Senhor nos coloca em funções honrosas aos olhos dos homens, ou em uma atividade anônima e humilde. O que importa é amar a Jesus com puro amor, combatendo os desejos do nosso amor próprio, que sempre nos quer ver ocupados em obras honrosas. Em resumo, precisamos com a mesma paz procurar fazer tudo, coisas grandes ou pequenas, agradáveis ou desagradáveis, bastando que agradem a Deus. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. E nós vemos isso, meus amados irmãos, lendo a vida dos santos. Santa Teresinha, que decidiu fazer tudo por amor a Deus, as pequenas coisas, e escreveu A Pequena Via, para que assim nós pudéssemos ter um norte por onde caminhar. Muitas vezes o nosso chamado não é para grandes coisas, mas para aquelas pequenas coisas, aquelas atitudes que ninguém vê, aquele trabalho que ninguém quer, aquele serviço que só nós podemos realizar, porque o chamado é para nós. O chamado de Deus é para nós, para que nós possamos viver no anonimato. É ali onde Deus se revela para nós. Cada chamado de Deus é particular e unicamente para aquela pessoa. Então, quando Deus me chama para uma atividade, nenhuma outra pessoa pode realizar aquela atividade da maneira que Deus quer, porque Deus chamou a mim em particular. Então, esta deve ser a nossa decisão de viver em sua presença, de servir na sua presença, de fazer a vontade de Deus. Então, meus amados irmãos, é tempo de um pequeno intervalo e já retornamos. Retornamos, meus amados irmãos, deste nosso pequeno intervalo, onde falávamos de como viver na presença de Deus, como servir. Nós vimos dois grandes exemplos, tanto Santo Afonso de Ligório nos seus ensinamentos, como também o de Santa Teresinha, onde eu falava da pequena via de fazer todas as coisas por amor e com amor. E para fazer as coisas com amor, para servir a Deus, nós precisamos aprender a acolher e a servir. Só assim nós vamos fazer a vontade de Deus. Se alguém quer ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Marcos capítulo 9, versículo 35. Então, o evangelista Marcos conta que Jesus percebeu uma conversa estranha entre os seus discípulos e perguntou a eles o que estavam conversando pelo caminho. Na verdade, estavam discutindo quem seria o primeiro no reino de Jesus. Certamente todos os apóstolos tinham a mesma concepção dos judeus, de que o Messias viria para implantar um reino social,
político e econômico, restabelecendo o reino de Israel, reduzindo sob o seu jugo todas as nações, e reinaria no meio de muita glória. Incrível! Os profetas já tinham anunciado com detalhes como seria o reino a ser implantado pelo Messias, um reino espiritual, mas os judeus, subjugados pelos romanos, não aceitaram. Os profetas descreveram minuciosamente os padecimentos que o Messias sofreria, mas o povo repeliu a ideia de um Messias humilhado e sofredor. Conceberam o ideal de um Messias poderoso, e os apóstolos também pensavam assim. Por isso estavam disputando quem seria o primeiro. Será Pedro? Será Tiago? Será João? É neste ambiente saturado de ideias falsas sobre o Messias que Jesus teria de mostrar que é a humildade e a obediência a seu Pai que iria fazer a redenção à humanidade. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Marcos capítulo 9, versículos 35 a 37. Jesus ensina aos apóstolos o que exatamente eles teriam que fazer para segui-lo e como. Ele vai dizer mais tarde a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Como foi difícil para Jesus mudar essa mentalidade errada dos apóstolos sobre ele e seu messianismo. Então Jesus usa dois conceitos básicos. O primeiro, reinar é servir. E segundo, acolher os pequenos como se acolhe uma criança que é totalmente indefesa. Ele ensina que o cristão é aquele que serve e em seguida dá o exemplo do acolhimento das crianças. Para acolher nossos irmãos como fazemos com as crianças, para que gostem de estar conosco. Isso é servir. Para educar as crianças é preciso, antes de tudo, conquistar a sua amizade, a sua confiança, o seu amor. Só depois podemos dar-lhes conselhos, falar de Deus. Jesus está mostrando aos apóstolos que seu reino, que o Pai o incumbiu de implantar no mundo, não será pela glória mundana, pela ostentação e pelo domínio dos outros, não mais pelo amor, pela via do acolhimento do pequeno e daquele que vive, como disse o Papa Francisco, na periferia da fé. Jesus começa a mostrar aos discípulos que a missão deles será a de pensar no bem do outro. Assim é que deverão fazer quando evangelizar. Por isso deixou esse exemplo das crianças logo depois que ensinou que ser cristão é servir em primeiro lugar. Foi difícil para Jesus colocar na cabeça dos apóstolos que a salvação do mundo seria pela humildade e pela obediência incondicional ao Pai, sem questionar sua santa vontade, mas realizá-la plenamente até o fim. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui, nesta leitura de Marcos, em servir e ser obediente ao Pai. Duas coisas fundamentais que nós vemos na vida de Abraão. Abraão serviu, foi obediente ao Pai e o serviu até o fim. Então Abraão teve a humildade de servir, de viver
como estrangeiro na terra que Deus lhe prometeu dar por herança a seus descendentes. Então, ainda que tenha de beber o cálice da paixão, o seu reino é espiritual, ele quer estabelecer o seu reino nas almas, quer libertar o seu povo não do jugo dos romanos, mas da tirania do pecado e do demônio, e por isso vai ser imolado. Então foi difícil para Jesus ensinar os apóstolos e é difícil também entrar em nós esta realidade, esta mentalidade de que o reino de Deus é espiritual. Esta realidade espiritual que muitas vezes nós negamos, nós não assumimos. Então fica difícil servir a Deus, porque nós enxergamos puramente e simplesmente aquilo que podemos tocar e não a realidade espiritual. Não sabemos acolher e nem servir aos nossos irmãos como Jesus nos pede, acolher uma criança, acolher como uma criança indefesa. E muitas vezes os nossos irmãos, até mesmo nós mesmos, somos birrentos e queremos acolher, servir do nosso jeito, fazer a vontade de Deus do nosso jeito, da nossa mentalidade. E isso não dá certo, não é fazer a vontade de Deus. Precisamos ser obedientes. Nós só podemos servir a Deus se for fazer a vontade dele, do jeito que ele pede. Servindo, acolher com humildade. Então, com esta mentalidade errada, o povo quis fazê-lo rei por 3 vezes, mas ele não permitiu. Quando ele disse aos discípulos que o Filho do Homem será flagelado, entregue aos gentios e crucificado, lá em Mateus capítulo 20, versículos 18 a 19, Pedro o repreendeu e precisou ser corrigido duramente pelo Mestre. E como se ainda não bastasse, tudo o que Jesus havia ensinado aos discípulos no momento da ascensão ao céu, ainda perguntaram: será agora, Senhor, que estabelecereis o reino de Israel? Jesus já tinha lhes dito: aquele que não toma a sua cruz não pode ser meu discípulo. Mas os discípulos não queriam ouvir falar de cruz, como hoje também o povo não quer ouvir falar disso. É muito melhor estar no Monte Tabor do que estar no Monte do Calvário. É impressionante o caminho de humildade que Jesus seguiu, na verdade, o caminho oposto ao de Abraão. Foi o desígnio do Pai para que o mundo fosse salvo, anular o erro de Adão, da soberba e desobediência a Deus. Por isso, Jesus toma as crianças no colo e as abençoa, pois vê em seus olhos pureza, candura, simplicidade e nenhuma arrogância. Ele vê nas almas puras das crianças a figura do Pai Celeste. Jesus cura os doentes, busca os infelizes pecadores, comove-os diante do desespero de Jairo, da viúva de Naim, da mulher adúltera a ser apedrejada, da hemorroísa que não tinha mais cura na medicina. Ele é o bom pastor que vai atrás da ovelha perdida. É o bom samaritano. Salva Zaqueu, Madalena, e perdoou os que o crucificaram. Não ofendeu e não xingou nem mesmo aqueles que zombavam dele na cruz. Se tu és o Filho de Deus, então desce da cruz. Mateus 27, versículo 40. Como um cordeiro inocente e sem mancha deixou-se imolar para nos poupar e também a seus algozes das torturas do inferno. Ele não nos salvou pela humildade e pela obediência irrestrita a seu Pai.
Não foi pelos milagres e nem somente pelas palavras. A minha vontade é fazer a vontade do Pai. Era o seu lema, a sua vida, o seu alimento diário. Ele sabia que a redenção da humanidade dependia disso, sua obediência e submissão ao Pai. A graça de nossa salvação não poderia ser, nos desígnios de Deus, merecida e alcançada, senão pela sua absoluta independência, sua absoluta dependência à vontade do Pai. Então, meus amados irmãos, esta foi a vontade do Pai, que Jesus reparasse o erro de Adão. Então ele nos salva pela obediência, pela vontade, pela submissão de seguir o Pai, de seguir a palavra e os ensinamentos de Deus Pai. Mas os milagres ocorreram e aconteceram para que nós pudéssemos crer, acreditar que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Então, duas exigências fundamentais para quem quer servir a Deus: anda na minha presença e ser íntegro. Então, Deus acolheu Abraão para a partir dele gerar o seu povo, de onde um dia nasceria o Salvador da humanidade. Para isso, Deus chamou Abraão da Mesopotâmia para a cidade de Ur, na Caldeia, para uma longa viagem até a Palestina, e fez com ele uma aliança, um pacto. Abraão tinha 90 anos. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser íntegro. Quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Abraão prostou-se com o rosto por terra. Deus disse-lhe: Este é o pacto que faço contigo. Serás o pai de uma multidão de povos. Foi uma aliança decisiva para a salvação da humanidade. Então, meus amados irmãos, por isso nós devemos conhecer o mínimo possível a história do povo judeu, a, a formação do povo judeu, quando Deus chama Abraão. Então, Deus chama Abraão e na obediência e na integridade, na simplicidade, na humildade de Abraão, pela fé, porque Abraão é o pai da fé. Então, pela fé de Abraão, pelo acolhimento da promessa que Abraão fez, Deus forma um povo, o povo judeu. Dele vem Jesus, o nosso Senhor e Salvador, da tribo de Judá. Então, o leão da tribo de Judá. Então, Jesus vem desse povo. É aí que está a nossa história, a raiz da nossa história, povo cristão. Nós temos esta descendência de Abraão, do povo judeu. Então nós precisamos conhecer o mínimo possível a história do povo judeu, para não sermos enganados, para assim conservarmos as tradições judaico-cristãs, que é os mandamentos, que vem dos mandamentos da lei de Deus, que vai dizer e nos ensinar muito a viver na sua presença. Porque se nós obedecemos a Deus nos seus mandamentos, se nós formos humildes, obedientes aos seus ensinamentos, nós vamos conseguir viver, andar na sua presença, amar ao próximo, como ele nos diz no seu mandamento. E Jesus resume bem: amar a Deus e ao próximo como a mim mesmo. Então, muitas vezes é difícil para nós descermos do nosso salto, do nosso orgulho, da nossa vaidade, para amar aquele mais humilde, aquele que se assemelha a uma criança, indefesa, à margem da sociedade.
O evangelho de hoje, meus amados irmãos, 2 de março, primeiro sábado do mês, é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. O homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-lhe de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, neste Evangelho, onde vemos a misericórdia do Pai, Evangelho de Lucas, que fala para nós esta parábola que tem grandes ensinamentos e uma profunda realidade espiritual.
Nós vemos aqui Jesus falar de dois filhos, onde um permanece ao lado do pai e o outro vai esbanjar seus bens no mundo e volta ferido no seu orgulho, na sua vaidade, maltrapilho, mas decidido, porque sabe que na casa do pai tem pão com fartura. Assim é a nossa vida. Quando estamos ao lado do Pai, vivendo com o Pai, nós temos pão com fartura. Quando nos afastamos do Pai, passamos necessidade. É assim que ocorre com muitos dos nossos irmãos que vivem presos numa realidade de vícios, de doenças, de enfermidades, como a depressão. É uma dessas doenças que aprisiona sem muros, o alcoolismo, as drogas e tantas outras realidades. Mas quando decidimos voltar à casa do Pai, o Pai está pronto para nos acolher. Então, deve ser a nossa motivação para servir, para viver na presença de Deus, acolher como este pai acolhe seu filho que exigiu a sua parte da herança e que gastou tudo, que foi ao campo cuidar de porcos para matar a fome. Porcos aqui tem uma conotação porque para o povo judeu era um animal impuro, então ele foi viver e comer da impureza. Mas quando retorna ao pai, o pai coloca de novo o anel no dedo e sandálias nos pés. A aliança, o compromisso de Deus é com a nossa salvação. Louvado seja Deus, meus amados irmãos, louvado seja Deus que nos acolhe e nos dá esse exemplo maravilhoso de acolhimento. Então rezemos esta Ave Maria, pedindo a Deus discernimento para viver em sua presença e também para saber acolher e servir a Ele nas pastorais, nos movimentos, no serviço, no nosso trabalho, no dia a dia. Não importa onde, mas que nós possamos saber acolher e servir os nossos irmãos com amor e por amor a Deus. Pedimos também a intercessão de nossa mãezinha pelo Papa Francisco, pelos bispos do mundo inteiro, pelo nosso bispo Dom Geraldo, pelos sacerdotes do mundo inteiro, pelo nosso pároco Padre Francisco Leiva. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Bom, meu querido ouvinte, estamos chegando no final do programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do tema. Como vocês sabem, através do 088-981-714271, você pode lá deixar sua mensagem, seu pedido de oração e também suas sugestões de tema para o próximo programa. Se você quer tirar alguma dúvida ou quer aprender algo sobre a nossa Igreja Católica, você pode estar aí mandando as suas sugestões de tema para nós e nós estaremos com todo carinho atendendo ao seu pedido. Hoje, o Evangelho de hoje traz para nós uma belíssima mensagem. Lucas 15, do 11 ao 30 ao 32, se eu não estiver enganado. É a parábola do filho pródigo. E ela nos deixa, assim, uma rica mensagem, para cada um de nós, sobre o amor, sobre o perdão e sobre a humildade. Esse tempo de quaresma que estamos vivendo é riquíssimo essa leitura. Então, se você tem acesso à sua Bíblia, pegue sua Bíblia, você pode ler o Evangelho de hoje e refletir. Ver o que é que esse Evangelho traz como mensagem para a sua vida, E como é maravilhoso saber, que Deus está sempre ali pronto, de braços abertos, nos esperando, Nós só precisamos
ir em direção a Ele, né? Um forte abraço, meus queridos ouvintes. Lembrando que amanhã é domingo, dia do Senhor. Católico que é católico, vai à missa aos domingos, né? Vai louvar, vai agradecer, vai pedir perdão a Deus pelas suas faltas. Um forte abraço, continue sintonizado na Rádio JC Guaçucê e até no próximo sábado, meu querido ouvinte, se assim Deus nos permitir.